E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda-me a minha incredulidade. E Jesus, vendo a multidão, concorria, repreendeu o espírito imundo e disse-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-se com violência, saiu. Então ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, ergueu e levantou-o. E quando entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos o expulsar? Aqui a palavra do Senhor comenta sobre um jovem, sobre um menino e um pai. Esse pai levou este menino até os discípulos, porque este garoto, ele muitas vezes se lançava no fogo, ele tinha como epilepsia, ficava com tremores no chão, ele se pegava a faca, se cortava, e ninguém conseguia entender o porquê que ele vivia daquele jeito, por que ele fazia aquelas coisas. E levaram até os discípulos, para os discípulos orarem, para que através da oração da fé, aquele menino, aquele jovem fosse curado. E quando os discípulos foram orar, eles não tiveram um bom resultado. Então os discípulos pegaram aquele jovem e levou até Jesus. E aquele pai, em prantos, em lágrimas, se ajoelhou diante de Jesus e disse: Jesus, se possível, me ajude. E Jesus, ele declarou essa palavra: se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Ele fez uma colocação muito interessante. Se eu e você e aquele pai poder crer, acreditar que Jesus tem o poder de fazer, tudo é possível àquele que crê. E prontamente aquele pai respondeu: então me ajude na minha incredulidade, eu creio. Às vezes acontece isso comigo e com você. O nosso Deus tem o poder de fazer qualquer coisa acontecer. Ele disse: tudo é possível àquele que crê. Mas eu e você precisa crer. Eu e você precisa acreditar. E tem muitas as pessoas que hoje estão me ouvindo através desse vídeo e falam: eu creio, mas realmente quando olha para a sua situação, para a sua circunstância, olha para as dificuldades, olha para as batalhas, para as barreiras, essa sua fé esmurece. A sua confiança se esvai e você não crê. A boca fala, mas o coração sente e expressa outra coisa. Mas o Senhor está dizendo que a nossa fé não pode só ser no falar, mas nós temos que acreditar no que nós estamos falando. Será que você realmente crê que Jesus pode mudar a tua situação? Será que realmente você crê que Jesus pode converter teu filho, pode libertar teu filho de vícios? Jesus pode restaurar o seu casamento? Você crê que Jesus pode abençoar e prosperar a sua vida financeira? Será que você crê que Deus pode virar a sua mesa? E ele diz que ele pode, mas ele declarou: se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Ele hoje está nos chamando para crer na mudança da nossa vida, para crer na cura, para crer na restauração, para crer na porta aberta, para crer na mudança, para crer naquilo que você clama, busca e pede. Ele está dizendo: creia. E a Bíblia continua dizendo no versículo
Número 25. Jesus, vendo a multidão que concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia dele e não entres mais. Aquele espírito maligno fazia com que aquele jovem fosse mudo e surdo, e levava ainda aquele jovem a cometer todas aquelas atrocidades de se machucar, de ficar como uma pessoa com doença de epilepsia. E que isso nos expressa? É que tem certas situações que acontecem na nossa vida que não são naturais, mas são espirituais. Tem coisas que estão acontecendo na minha e na sua vida que não é normal. Por exemplo, uma pessoa que uma doença acomete a sua carne e não tem diagnóstico. Uma pessoa que continuamente fica doente, sai de uma doença e vai para outra, sai de uma doença e vai para outra. Uma pessoa que tem pensamentos de suicídio constantes, mesmo fazendo tratamento com psicólogo, contudo, não tem resultado. Uma pessoa que financeiramente nunca acontece nada positivo. Todos os trabalhos são demitidos. Ela até se esforça, ela até faz tudo certinho, mas mesmo assim a vida dela não vai para frente. Coisas que não têm explicação. Tem coisas que são naturais, que são mudança de hábitos, que são tratamentos, que nós observamos que são naturais. Mas tem coisas que são espirituais. E você tem que fazer essa reflexão na sua vida. Será que esse problema que você está vivendo no teu relacionamento, será que esse problema que você está vivendo na sua saúde, profissionalmente, emocionalmente, esses pensamentos, sentimentos não são espirituais? E esse jovem passou em diversas mãos para obter o resultado que eles queriam, que é a libertação. E ninguém pôde ajudar. Mas no dia que ele teve um encontro com Jesus, ele recebeu a sua libertação, a sua salvação e a sua cura. E a Bíblia diz que depois dessa oração, ele ficou são, ele ficou curado, ele ficou abençoado. E eu estou te chamando hoje para você buscar em Deus o que você precisa. Tem coisas na sua vida que não serão mudadas com ajuda humana, não serão restauradas por pessoas, por psicólogo. Não estou negligenciando, porque eu mesmo sou um profissional da área da saúde, mas tem coisas que nenhuma pessoa, nenhum profissional tem o poder de fazer. O único que pode é o Espírito Santo de Deus. E eu hoje estou te chamando. Tem coisas na sua vida que só serão mudadas, só serão restauradas, só haverá libertação e mudança no dia que você buscar a libertação em Jesus Cristo. Então tome um posicionamento hoje e vá buscar ao Senhor. Vá a uma igreja próximo da sua casa, ou se assim você quiser, venha fazer uma visita em nossa igreja, a Igreja Nova Aliança com Jesus Cristo. E eu, pastor Yuri, estarei te ungindo e fazendo uma oração sobre a tua vida. E da mesma forma que Jesus orou sobre aquele jovem, e houve a libertação e o restabelecimento da vida dele, pela autoridade constituída por Deus na minha vida, eu estarei orando, repreendendo esse mal, e a tua vida vai mudar. A nossa igreja fica situada aqui na Rua Mazel, 557, Parque São Jorge, Cotia, São Paulo. Novamente, Rua Mazel, 557, Parque São Jorge, Cotia, São Paulo. Nós temos os cultos na terça, às 19h30 e domingo, às 18 horas. Vem aqui
eu estarei fazendo uma oração sobre a tua vida. E pela autoridade do nome de Jesus, o Senhor, Ele vai te entregar a libertação, a salvação. Ele vai te entregar o que você precisa. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus. E até uma próxima oportunidade. Deus abençoe.